Colossenses, capítulo 4. Então, se alguém te perguntasse como é a sua esposa, como é o seu esposo, como é o pastor da sua igreja, como são os obreiros que trabalham na sua igreja, como você responderia? O que você responderia? O que você sabe exatamente sobre essas pessoas? É claro que é mais fácil falar da esposa, com a qual você convive de perto boa parte do seu dia e as suas noites. Mas com seu pastor você convive bem menos, com algum funcionário ou obreiro da igreja, talvez menos ainda. E o que você sabe dessas pessoas? Esse texto aqui, Paulo já está caminhando para a sua conclusão, ele já começa a dar as orientações finais. Então ele fala bem de dois obreiros que ele está enviando, levando a carta à igreja de Colossos. E nessas colocações que Paulo faz sobre Tíquico e sobre Onésimo, ele mostra para nós qual a diferença entre a bajulação e o elogio verdadeiro. Quando é que eu sei que eu estou bajulando alguém e não apenas elogiando por alguma coisa boa que essa pessoa fez? Então esse texto mostra para nós, de forma muito simples e de forma conclusiva, por que é tão importante nós elogiarmos as pessoas quando elas estão incumbidas de fazer uma boa tarefa no nosso meio. Paulo aqui trabalha elogios para com duas pessoas. Você percebe que os elogios são simples, são objetivos, são claros, e não aquela rasgação de seda que aumenta os textos e confunde muito mais do que mostra o que de fato está sendo elogiado. E isso é importante por nós sabermos também qual o contexto no qual o apóstolo Paulo está tecendo esses elogios a Tíquico e a Onésimo, e o propósito da carta que ele está escrevendo. Nós entramos no último parágrafo da epístola, e Paulo ele estava preso em Roma, é a sua primeira prisão, no regime de prisão domiciliar. Quando você lê Atos capítulo 28, você vê que Paulo foi solto e teve o privilégio, a oportunidade de alugar uma casa em Roma. Ele estava preso, mas ele tinha uma prisão domiciliar, ele não podia sair da cidade de Roma por qualquer motivo. Então a real situação de Paulo, quando ele escreve essas palavras, é que ele estava preso em Roma. Preso não porque não tinha pago o seu imposto de renda, preso não porque foi encontrado com $10.000 dentro da sua mala quando o seu avião pousou em Miami, preso não porque xingou ou bateu em um padre em uma praça pública, como eu vi quando eu era pastor lá em Uruaçu. Na verdade foi o padre que bateu no pastor, o pastor chamou o padre de homossexual, o padre não pensou duas vezes, aproveitou uma hora que ele estava pregando em público e foi lá e deu um soco no rosto do pastor no meio da pregação, e quem foi preso foi o pastor, não foi o padre, por causa de ofensas quanto à sexualidade do padre. Então Paulo não está preso por causa da violação de nenhuma lei, por causa de ter infringido ou de ter acusado falsamente qualquer pessoa. Ele está preso unicamente porque ele pregava o evangelho, e ao falar da ressurreição do Senhor Jesus, ele irritou os sacerdotes, os escribas, os saduceus de Jerusalém. Era por isso que ele estava preso. Ele não estava preso por qualquer outra razão que nós pudéssemos elencar para apontar isso. Ele escreve essa carta por volta do ano 60 depois de Cristo, estava preso em Roma, e nesse parágrafo ele apresenta Tíquico e Onésimo
como os portadores da carta e que eles explicarão qual que é a real situação do apóstolo Paulo na prisão lá em Roma, quando ele escreve essa carta. É interessante observar a descrição do caráter ministerial que Paulo fala de Tíquico e de Onésimo para nos ensinar como servir na igreja, como tratar os obreiros da igreja que trabalham entre nós. Então esse texto ele nos ensina para dois lados. Ele nos ensina que tipo de serviço nós devemos prestar. Os elogios que Paulo tece a respeito de cada um mostra como eles tratavam as coisas de Deus quando tinham responsabilidade na igreja. E também mostra como que nós devemos tratar aqueles obreiros de Deus que de fato se dedicam no trabalho de Deus no nosso meio. Então Paulo primeiro fala de Tíquico e depois ele fala de Onésimo. Quando ele apresenta Tíquico aí no texto, ele diz: Tíquico, meu conservo. Ele faz 4 afirmações sobre Tíquico. Tíquico é irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, e ele informará com clareza qual a verdadeira situação de Paulo na prisão. Ele é o portador das notícias oficiais a respeito do apóstolo Paulo. Então, em primeiro lugar, Paulo diz que Tíquico é um irmão e é um irmão amado. Ao chamá-lo de irmão, Paulo está dizendo que ele está dentro da aliança e dentro do corpo de Cristo. É alguém que foi conquistado pela cruz, que experimentou o novo nascimento e agora está no meio do povo de Deus, faz parte do corpo de Cristo e é irmão. Irmão amado, irmão que é alvo do amor de Deus e que é alvo também do amor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Observe aí no texto que Paulo nunca perde a oportunidade de ressaltar a nossa fraternidade em Cristo. Você lê a carta de Paulo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e no seminário a carta de Paulo aos Coríntios tem hora que é o terror dos seminaristas. Quando eles chegam no 4º ano, eles ficam pensando: que igreja que eu vou pastorear? Então alguns falam assim: eu queria pastorear uma igreja como Tessalônica, que cresce rápido, que dá bom testemunho, que é modelo para todas as outras. Mas ninguém fala assim: eu gostaria mesmo era de pastorear Corinto, onde tem incesto, onde tem irmão levando irmão na justiça, onde tem divórcio, onde as pessoas brigam por causa de dons, onde as pessoas criam partidos para ver quem manda mais na igreja. Ninguém quer pastorear uma igreja igual Corinto. Mas é interessante observar que, embora Paulo, em alguns momentos na carta aos Coríntios, ele é bem severo, todos os parágrafos da sua carta ele começa com a palavra irmãos. Ele não deixa de chamar os coríntios de irmãos uma única vez. São irmãos, são santificados, são escolhidos por Deus, foram chamados para dentro da comunhão de Cristo. Tem vários problemas, e se eles de fato são cristãos, eles vão colocar todos esses problemas na presença de Deus, mas Paulo não esquece, Paulo não deixa de dizer que eles são irmãos. São gente do mesmo grupo, do mesmo corpo, da mesma família, que servem ao mesmo Deus, que amam o mesmo Cristo e que pregam o mesmo evangelho que Paulo está pregando. Quando ele diz então que Tíquico é amado irmão, ele está ressaltando exatamente essa fraternidade que nós temos em Cristo, e nós somos irmãos, servindo uns aos outros com amor, porque são amados. Se não servirmos com amor, não servimos direito. Se não servirmos por amor, nós vamos reclamar mais do que servir. Paulo então diz que Tíquico é uma pessoa que ele vê nele um irmão amado. Segundo lugar, já olhando para o ministério de Tíquico, ele diz que ele é um fiel ministro. A palavra ministro é a palavra diácono. É um verdadeiro garçom que serve as outras pessoas. A principal característica desse ministério, desse serviço de Tíquico é fidelidade.
As pessoas podiam contar com ele, saber que ele estaria presente, ele estaria disposto e à disposição, que ele se ofereceria para o trabalho e não ficaria se escondendo atrás dos outros. Ele é um ministro fiel. Qualquer ministério dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser exercido com fidelidade, a fim de que seja bênção para os outros. A palavra ministro, diáconos, ela significa simplesmente servo. Alguém que serve aos outros, como um garçom que trabalha num restaurante e ele
Aí a coisa pega. O maior fracasso de Davi está registrado, um dos maiores fracassos administrativos de Davi está registrado em 2 Samuel capítulo 6. Foi quando ele resolveu levar a Arca da Aliança para Jerusalém, porque ele tinha um palácio e a Arca da Aliança estava numa tenda e ele queria colocá-la num palácio também. No capítulo 5 de 2 Samuel, a Bíblia diz que tudo o que Davi fez foi bem sucedido porque ele consultou o Senhor. 3 vezes no capítulo 5 é dito, Davi consultou o Senhor e foi bem sucedido. Mas no capítulo 6 ele não consulta, ele resolve sozinho. E ainda o sumo sacerdote nem o alerta que ele estava fazendo errado. E deu no que deu, foi um grande fracasso. Ele colocou a arca numa carroça, os bois tropeçaram, o sumo sacerdote tentou segurar a arca com a mão e ele morreu na presença de Deus. E o autor de 2 Samuel diz que foi uma irreverência a razão da sua morte. Mas não foi Davi que fez tudo errado? O sumo sacerdote também tinha feito. O sumo sacerdote conhecia a lei e sabia qual era o jeito certo de fazer, mas não teve coragem de dizer para Davi como fazer. E aí Davi fez errado. E o sumo sacerdote aqui morreu. Davi ficou entristecido com Deus e só mais de 6 meses depois é que ele vai levar a arca para Jerusalém. Então, nós aprendemos a servir juntos quando, em primeiro lugar, aprendemos a nos submeter à palavra e à orientação do Senhor. Essa é a primeira dica da palavra de Deus. E por último, Paulo diz que Tíquico vai dar conhecimento e alentar o coração da igreja da real situação que ele está passando na sua prisão. Olha o verso 8. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. A palavra alentar é a palavra parakaleo, da onde surge a palavra paráclesis, que quer dizer exortação, e a palavra parácletos, que quer dizer advogado ou consolador. Parácletos é aplicado a Jesus Cristo e ao Espírito Santo em João 14:16 e 1 João capítulo 2, quando diz que temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso Parácletos. Paráclesis aparece em Filipenses capítulo 2, quando diz que nós devemos exortar uns aos outros em Cristo, e ali ela tem um sentido de animar o coração das pessoas. A palavra paracaléu, ela tem o mesmo sentido. É alguém que se dirige a você, te chama para perto e te anima o coração. Então, Tíquico tinha a tarefa de animar o coração da igreja para que ela não ficasse preocupada em relação à prisão de Paulo na cidade de Roma. Paulo gostaria que Tíquico transmitisse à igreja que ele estava bem, apesar de estar preso, apesar de ter um soldado romano algemado a ele todo o tempo do dia, soldado de 1,90 m, daqueles bem fortões, que usava aquela roupa preta, que era a guarda pretoriana, mas ele estava bem. Até evangelizava os soldados. Ele vai falar em outro lugar que muitos da guarda pretoriana estavam vindo para o evangelho através dele. Ficava algemado a ele, tinha que ouvir Paulo falar de Jesus o dia inteiro e ele falava mesmo. Então o resultado eram conversões. Paulo diz: olha, eu estou bem. Avise para a igreja que eu estou bem. E observe que Paulo enfatiza isso. Ele diz: eu vou-lo envio com o expresso propósito. A notícia era importante, ela era verídica e ela era oficial. Então, Paulo mostra que Tíquico era uma pessoa confiável, amada, fiel no seu trabalho e que era digno da sua confiança de levar as notícias como de fato elas são, porque o normal, quando tem alguma notícia ruim, é que vira fofoca e aí as pessoas começam a interpretar. Ah, você viu lá?
o pastor não ajudou o outro pastor. Ah, você viu a irmã? Ela passou direto e não me cumprimentou. Às vezes ela nem viu. Eu estava cumprimentando alguns irmãos à porta de uma igreja, quando a irmã chegou para mim e falou assim: o senhor está com raiva de mim, pastor? Eu falei: não, por quê? Não, porque tem 2 domingos que na hora que eu vou cumprimentar o senhor, eu só viro o rosto. Eu estava na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, aparece um, aparece outro, você vira, e aí ela achou que eu estava com raiva dela. Mas ainda bem que ela veio tirar satisfação. E eu falei: não, se aconteceu foi inadvertidamente. Mas quando as coisas não são assim, as pessoas não vêm conversar, o comum e o geral é ir conversar com os outros a respeito de algo que interpretou-se de uma forma inadequada. Muitas vezes é assim. Na grande, imensa maioria das vezes, foram apenas um ruído na comunicação, foi apenas uma desatenção e coisas que tais. Uma vez, um membro de uma igreja que eu pastoreava, ele gostava muito de ir para o rio Araguaia pescar, e ele foi, e ele tombou a canoa e caiu todo mundo dentro do rio. Ele gostava muito de pescar, foi de novo, e aí ele bateu a cabeça numa caixa de abelha e foi um estrago. Aí, quando eu fiquei sabendo disso e fui cumprimentar lá à porta da igreja: ô irmão perigoso, né? Foi assim que eu cumprimentei. E ele ficou com raiva, porque ele achou que eu estava de olho, era nas cervejas que ele gostava de tomar quando ele estava fora da igreja. Eu nem sabia que ele tomava cerveja fora. Um dia eu passei com o carro diante de um bar onde ele estava, e eu nem vi, ele aqui me viu. E aí ele achou que porque naquele dia eu passei com o carro lá, ele estava no bar bebendo cerveja, o que ele não devia estar fazendo, foi por isso que eu chamei ele de perigoso. Deixou de ir para a igreja. E eu tive que ir lá na casa dele perguntar o que estava acontecendo. Aí ele me contou a história. Eu falei: não, meu irmão, eu falei que você era perigoso porque você tombou o barco 2 vezes na mesma semana. Foi por isso. Ah, pastor, eu achei que é porque o senhor tinha me visto bebendo cerveja lá no bar, perto da igreja. Eu falei: olha, eu não vi não, mas agora que você contou, não faz isso mais não. Então, as pessoas, elas se equivocam nas interpretações. E Paulo diz: olha, Tíquico, ele vai levar a notícia certa. Ele vai com o expresso propósito de dar a notícia do jeito que ela é. Para que vocês estejam com o coração tranquilo. Quando a notícia é falsa, ela entristece, ela traz ansiedade. Mas quando a notícia é verdadeira, ela acalma o coração, é o que diz a palavra de Deus. E notícias verdadeiras, elas se tornam combustível para a nossa oração. Aqui na nossa igreja nós temos o grupo do GAM, um grupo de WhatsApp, que é do grupo de apoio aos missionários. Ali são postados todos os dias inúmeros pedidos de oração, inúmeros relatórios de missionários, para que a igreja, ao orar por eles, ore com base nas notícias certas, as notícias que eles mesmos enviam. E o nosso irmão, o presbítero Silvano, ele é muito fiel ao postar tudo que os missionários mandam para a gente. De modo que ninguém que faz parte do GAM pode dizer assim: eu não sabia qual que era a necessidade do meu missionário. Só se não ler as notícias que aparecem lá no grupo. Notícias nos dão combustível para interceder de forma correta na presença de Deus. Isso é o que Paulo fala de Tíquico. Então, que tipo de obreiros nós precisamos? Nós precisamos de obreiros que são do nosso meio, são irmãos e são amados. Nós precisamos de obreiros que são fiéis e que servem. Nós precisamos de obreiros que atuam no ministério, servindo ao lado dos outros. E nós precisamos de obreiros que, quando dão a notícia verdadeira como ela é. E quando nós formos servir na igreja, é esse tipo de serviço que a gente tem que prestar. Um serviço de irmão e amoroso. Um serviço de pessoas que são fiéis e que servem as outras. Um serviço que é ao lado do outro, sem competir, sem correr depressa, mas sempre ajudando o outro também a trabalhar. E sempre que tiver que dar notícia, dar a notícia como ela realmente é,
sem exageros, sem acréscimos, sem decréscimos, sem omissões desnecessárias. Segundo ensinamento de Paulo, então, é sobre Onésimo. Olha, de Tíquico, Paulo falou 4 características. De Onésimo, ele nos apresenta 3 características. Olha, verso 9. Em sua companhia, junto com Tíquico, eu vos envio Onésimo. Onésimo é o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele é fiel, ele também é amado irmão, e ele é do vosso meio. Ou seja, Onésimo era natural de Colossos. Os irmãos conhecem a história de Onésimo ao ler Filemão. Onésimo era um escravo que se converteu a Cristo ouvindo a pregação de Paulo, sendo que Paulo era amigo do seu proprietário Filemão, que era um cristão. Então a carta de Paulo a Filemão é um grande pedido de alforria para alguém que se converteu a Cristo, sendo que o proprietário do escravo é um cristão. Paulo não vê razão de ser de irmãos oprimirem outros irmãos com escravidão. Então ele diz, recebe-o de volta, não como escravo, mas como alguém muito acima de escravo, como irmão caríssimo. A conversão de Onésimo mudou todo tipo de relação que ele tinha com Filemão, que era o seu proprietário. Então Paulo envia Onésimo de volta, e é o próprio Onésimo que leva a carta a Filemão nas suas mãos. Eu penso que se Filemão não tivesse atendido ao pedido de Paulo, ele teria rasgado a carta e mantido Onésimo como escravo. No entanto, a carta, que é inspirada por Deus, está aqui na Bíblia, e depois Onésimo vai se tornar um grande ministro do Evangelho, sendo inclusive o pastor da igreja de Éfeso depois de Timóteo. Paulo foi o pastor, fundador, depois Timóteo trabalhou lá, e Timóteo foi substituído por Onésimo como pastor da igreja de Éfeso. Como João elogia a igreja de Éfeso por sua profundidade doutrinária, é muito possível que Onésimo tenha sido um grande doutrinador também, por ter sido discipulado pelo próprio apóstolo Paulo. Então, quando Paulo envia Onésimo, ele já não envia Onésimo simplesmente como um irmão comum. Ele envia um companheiro de viagem com Tíquico. Eles são companheiros de viagem na tarefa. Eles vão para o trabalho juntos. Era o costume enviar de 2 a 2. E assim Paulo também procurou preservar esse estilo de enviar que o próprio Senhor Jesus havia ensinado para os apóstolos naquela missão dos 70. Vão de 2 em 2. Até hoje nós falamos para os nossos diáconos que quando eles forem atender alguma ocorrência em alguma casa, evitem de ir sozinhos, vão de 2 em 2, que traz muito mais segurança, traz muito mais fidelidade, e se acontecer algum problema, um pode socorrer o outro, ou os dois podem correr junto, que aí um ajuda o outro a correr também, né? Isso acontece de vez em quando na vida dos diáconos e dos pastores e dos presbíteros da igreja. Eles são companheiros. Eclesiastes capítulo 4, 9 a 11, que é um texto que a gente usa muito em casamento, na verdade é um texto que fala de amigos viajando juntos pelas montanhas da Palestina. Então lá diz que na viagem é melhor serem 2 do que 1, porque seu trabalho rende mais, porque um socorre e cuida do outro, e um defende o outro quando houver inimigos ao redor. O texto não está falando de marido e esposa. O texto está falando de pessoas que trabalham juntas e viajam juntas a trabalho. Então é um texto que fala sobre amizade, é um texto que fala sobre companheirismo, é um texto que fala sobre a vantagem de trabalhar junto com outros, ter uma equipe de trabalho e não trabalhar sozinho. O companheirismo exige na viagem, mas também na tarefa. Deixa eu corrigir aqui que eu li errado. O companheirismo existe na viagem, mas também na tarefa. Eles são companheiros na viagem e eles são companheiros na tarefa, porque Paulo vai terminar o texto dizendo que eles vão dar as notícias.
Então, Onésimo vai confirmar o que Tíquico disser. E Tíquico vai confirmar o que Onésimo disser. De tal modo que serão dois dando notícias e não um apenas. Dois dando a mesma notícia traz muito mais segurança do que apenas um. Ele é companheiro de viagem, é alguém que vai junto. Pode contar com ele que ele vai junto. Segundo, Paulo repete o que ele havia dito de Tíquico. Ele é fiel e amado irmão. Ele chama Tíquico de amado irmão e depois de fiel ministro. Aqui ele junta tudo para falar de Onésimo. Ele é fiel e amado irmão. Fiel na irmandade, no altruísmo, no trabalho que os dois estão resolvendo juntos. Paulo engoliu a palavra ministro, mas ela está embutida aí na palavra fiel que ele acabou de usar. O tema da fidelidade é repetido por causa da tarefa ministerial que ambos têm de fazer. A fraternidade, ela é repetida porque é o serviço prestado na igreja. Na igreja, o nosso serviço é sempre fraternal. Nós fazemos para os irmãos. Nós não fazemos pelo dinheiro, nós não fazemos pelo aplauso, nós não fazemos por uma questão de carismatismo, nós fazemos para os irmãos, nós fazemos pelos irmãos, para que eles recebam o serviço, para que eles estejam bem, para que eles sejam edificados e a sua fé seja fortalecida, ou como diz Paulo, alentada em meio às tribulações e às notícias que nem sempre são tão boas quando chegam até nós. E aí Paulo termina tudo dizendo o seguinte: ele é do vosso meio. Eu estou falando de alguém que vocês conhecem. Eu enviei alguém que vocês sabem quem é. Então, Paulo diz, não tem mistério, não tem concordata, não tem acordo espúrio, não tem negociata, tem simplesmente testemunho e verdade. E é isso que a gente deve esperar das pessoas que trabalham na igreja, sejam elas ministros ordenados ou servos e servas que, pelo uso dos seus dons, estão servindo na casa do Senhor. O que é que nós devemos esperar dos nossos obreiros, então? Que sejam companheiros uns dos outros no trabalho, que sejam fiéis e amáveis uns com os outros no trabalho, e que pertençam ao grupo. Eu fui dar posse a um obreiro numa congregação de uma igreja que eu pastoreava, e no primeiro sermão ele já falou que ele queria ir para outro lugar. Ai meu Deus, matou o pastorado na primeira noite. Ele queria ser missionário em Cuba. Aí ele chegou lá, eu estou vindo aqui, mas eu quero mesmo ir para Cuba. Nunca foi para Cuba e nunca foi para outra igreja. Que logo depois a vida dele virou uma bagunça. E eu nem sei onde é que esse irmão anda mais. Mas no primeiro sermão ele diz, olha, eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar. Se a gente não quer estar servindo aonde Deus nos coloca, que bênção que a gente vai ser para os outros? Como é que vai ser? Se a gente não veste a camisa, se a gente não limpa junto, não carrega junto, não pinta junto, não se suja junto, não corre junto, daqueles que querem bater na gente de vez em quando, a gente corre de polícia também, corre de bandido junto, quando a gente está servindo a Deus. Paulo estava preso, e ele estava preso por causa do Evangelho. Ele não estava preso por ser um arruaceiro, estava preso por falar e ensinar e viver a verdade. É muito importante servirmos onde nós estamos. Se a gente quer estar em outro lugar, a gente não tem prazer em servir onde estamos. Nosso coração fica lá, e a gente deixa de fazer aqui o que a gente queria fazer lá, só que a gente não está lá, a gente está aqui. Então é aqui que a gente tem que florescer. Quando eu fiz 15 anos, eu ganhei de presente da SAF da igreja um livro. A SAF da Igreja Pioneira de Anápolis, ela dava um presente para todos os meninos que faziam 15 anos na igreja. Tinha o culto dos 15 anos. E na minha época foram 18.
Nós já fizemos 15 anos, 18 juntos. O reverendo Leonardo Sayum era um deles, a gente estava junto lá naquele dia. E aí a Saf dava um livro, ela me deu um livro, que eu tenho lá em casa até hoje, nunca me desfiz dele, que chama Floresça Onde Você Está Plantado. O autor é um positivista cristão, quase um liberal. A Saf nunca soube que deu um livro de liberal para a gente. Mas a boa vontade foi maravilhosa. E o livro foi uma bênção. Aquele livro me deu as primeiras noções a respeito do que é servir onde a gente está. E eu guardo com carinho lá na minha biblioteca. Assim, é importante servir onde você está. Às vezes a gente entrevista pastores, seminaristas, obreiros, gente que quer ir trabalhar longe. E a gente pergunta, por que você quer ser uma bênção lá longe, se a gente não ouve de nenhuma bênção que você é aqui? Às vezes a gente tem que falar umas coisas dessas para algumas pessoas. Eles não estão sendo bênção aqui e acham que a gente tem que investir dinheiro, tempo e oração para ele não ser bênção mais longe. Não, para eu ser bênção longe, eu tenho que ser bênção aqui primeiro. Um dos requisitos da vocação, inclusive, é o reconhecimento da igreja. É o chamado interno, é o chamado do Espírito Santo, o desejo interno, o chamado do Espírito Santo e o reconhecimento da igreja. Esses três componentes compõem a definição de vocação dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus te chamando, você atendendo e a igreja reconhecendo. Se um desses componentes falta, não tem vocação. Tem que ser os três juntos. Então, quando alguém está na igreja e os outros começam a falar assim, você nunca pensou em ser pastor? Tem que acender a luzinha amarela. Porque a igreja está começando a ver algo que nem você está vendo. E aí Deus começa a mostrar algumas coisas para as pessoas. Deixa eu fazer uma aplicação. A Bíblia diz que tudo que vier à nossa mão, nós devemos fazer segundo as nossas forças. Da melhor forma que a gente der conta. Da melhor forma possível. Quando a gente dá o melhor, geralmente sai coisa boa. É muito difícil sair coisa ruim quando a gente faz o melhor. E quando a gente não acerta da primeira, mas tem vontade de aprender, as coisas vão melhorando com o tempo. E elas vão ficando muito boas com o passar dos anos. Então, tudo que vier à sua mão, faça da melhor forma, faça conforme as suas forças, conforme a sua sabedoria. Dê o melhor. Talvez os outros não reconheçam, mas Deus sim, porque Ele sabe a medida das coisas. Ele entende e Ele capacita de acordo com o que Ele quer fazer através de nós. Assim, vale muito mais a pena e rende muito mais quando a gente trabalha essa vocação junto com alguém. Como Paulo e seus companheiros, como Tíquico e Onésimo, como Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, Barnabé e João Marcos, e os companheiros que a Bíblia mostra de pessoas que trabalhavam juntas umas com as outras na igreja de Deus. Vamos levar motivos de oração para casa? Ore para ser fiel no seu ministério dentro da igreja. Todos nós temos ministério. O ministério não é só para quem fez um seminário ou um curso teológico. O ministério é para todos aqueles que pertencem ao corpo de Cristo. Todos recebemos dons. Todos temos talentos. Todos podemos servir. Ore para que você seja fiel no seu ministério dentro da igreja. Seja ativo, seja presente, seja participativo, conforme 1 Coríntios 15, 58 nos exorta a fazer. Segundo, ore para que os irmãos aceitem o seu serviço de forma positiva. Em Romanos 15, Paulo pede à igreja que ore para que os pobres de Jerusalém recebam bem a oferta que ele está levantando na Ásia para levar para eles. Porque tem gente que não sabe nem sequer receber a oferta. A gente vai dar a oferta, quer não. E aí você pergunta por quê? Não quero dar trabalho. Lá em casa eu falo que quando a gente diz que não quer dar trabalho, a gente dá trabalho dobrado.
E é o que acontece geralmente. Todo mundo que não quer dar trabalho, dá trabalho dobrado. Porque fica enrolando a gente para a gente saber o que ele está precisando. E aí você perde muito mais tempo tentando convencê-lo a receber a ajuda do que simplesmente se ele recebesse de gratidão. A Bíblia ensina que tem hora que nós somos vulneráveis e precisamos receber. E tem hora que os outros são vulneráveis e nós vamos poder ajudar. Então, uma vez, um irmão teve uma crise financeira, perdeu o emprego e a igreja resolveu ajudar. A gente pagou a energia elétrica deles, ele aceitou sem problemas. Mas aí nós resolvemos levar uma cesta básica, conforme a gente fala aqui em Goiás, rechonchuda para eles. A gente comprou os elementos não perecíveis e compramos mais, compramos leite, compramos frutas, compramos verduras, compramos até carne e levamos, a junta diaconal foi levar aquela cesta lá e quando chegou, a irmã abriu a porta, viu o diácono com aquela cesta, falou assim, o que é isso? Falou, isso é uma cesta básica que a igreja resolveu dar de presente para vocês. Você não vai entrar com isso na minha casa de jeito nenhum. E começou a quase bater no diácono da igreja dela, na porta da casa dela. O diácono voltou envergonhado, veio conversar comigo, pastor, não entendi, eu fui lá levar um presente e quase que a mulher me bota para correr com um cabo de vassoura na mão. Não é? Tem gente que é assim, não sabe receber presentes. Acha que vai mexer com o seu orgulho. E mexe mesmo. Não, tem hora que a gente tem que praticar a humildade. A gente está passando necessidade, então a gente precisa aprender a receber. Quando a gente aprende a receber, a gente aprende a dar. Quando a gente não aprende a receber, a gente não aprende a dar. Quem sabe receber, sabe dar. Quem não sabe receber, não sabe dar. Então, a palavra de Deus diz, ore para que que o seu serviço seja bem recebido. Que as pessoas não fiquem vendo segundo as intenções onde não tem. Que as pessoas não fiquem interpretando segundo critérios que são alienígenas, estranhos ao que está realmente sendo feito ali. Mas para que as pessoas fiquem bem, fiquem tranquilas e recebam e aceitem serem servidas pelo próximo. O Senhor Jesus queria lavar os pés de Pedro e ele disse, de jeito nenhum. E Jesus então disse, se você não deixa eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele mais que depressa, então lava o pé, a cabeça, lava tudo. E às vezes é isso que acontece, a gente não quer receber o que Jesus está dando para a gente. E a gente nem percebe que isso é vaidade, é arrogância, é orgulho, é soberba. Essas coisas têm que morrer no nosso coração. E por último, ore para que falemos bem uns dos outros com verdade. Falar bem quando precisa falar bem. E não falar mal quando não precisa falar mal de jeito nenhum. Tem um provérbio popular que diz, olha, se a gente fizer direito, fale para os outros. Se a gente fizer mal feito, fale para a gente. E às vezes a gente tem o costume não de falar para a pessoa, a gente tem o costume de falar perto da pessoa. Ou falar para as outras pessoas. A gente que é pastor às vezes sofre muito com essa história, que algumas pessoas quando querem dar uma alfinetada no pastor, não dá uma alfinetada no pastor. Fala com outra pessoa perto da esposa do pastor para que ela ouça e ela conte para ele. E tem muita esposa de pastor que sofre muito com isso. Não é justo, não é correto. O correto é, se tem algum problema, vamos falar com as pessoas. Por isso Paulo diz que Tíquico e Onésimo é que vão falar as notícias verdadeiras a respeito do que estava acontecendo com ele. O que estava acontecendo com ele? Ele estava preso. Aí chega alguém que fala assim, fulano está preso. Por quê? Ele atropelou a mulher no semáforo, ele avançou a faixa de pedestre, ele cuspiu na cara do policial, ele tentou molhar a mão do fiscal, e aí começam as conversas. E às vezes ele foi preso sem ter feito nada. Lá numa cidade que eu pastoreei, um irmão, um presbítero da nossa igreja, estava estacionado com o carro dele na rua, aí os policiais viraram correndo, não sei porquê, não estava correndo atrás de ninguém, e enfiaram a viatura da polícia no carro dele. E ele ficou esperando a polícia ir lá mandar consertar o carro.
quando chegou uma intimação dizendo que ele tinha batido no carro da polícia. Que ele é que tinha que pagar o conserto da viatura. E aí a gente precisou do melhor advogado que a gente tinha na região para provar que era a viatura que tinha batido no carro dele e não ele que tinha batido no carro da viatura. Como é que isso seria fofoca na cabeça de algumas pessoas? Não é? Então, ore para que você seja fiel. Ore para que os irmãos aceitem bem o seu serviço. E ore para que a gente fale bem quando precisar falar.